Olá a todos, neste vídeo eu vou responder a perguntas que são feitas no Threads, uma rede social esquecida, ligada ao Instagram, que de repente ganhou alguma relevância com a proibição do X, porém o X é infinitamente melhor do que o Threads. As pessoas no Threads fazem algumas perguntas meio doidas, meio sem pé nem cabeça, não tem o que fazer, ficam fazendo perguntas. A maioria idiotas, algumas nem tanto. E eu que também não tenho o que fazer, fico respondendo. Pior sou eu que respondo, né? E pior ainda sou eu gravando as respostas que eu dei a algumas perguntas desse Threads. A primeira que eu vou aqui responder, gravando, não vou citar o nome de ninguém, tá? Uma mulher de Deus pode ser feminista? Minha resposta foi em uma linha: não, não. E o homem de Deus não pode ser machista. Aliás, quem se diz de Deus, há muitos poucos ismos que cabem a alguém que se diz de Deus. Alguém que se diz de Deus não pode ser, digamos, machista, por razões óbvias, feminista, comunista, socialista, etc, etc, etc. Dentre milhares de outros ismos. Porque praticamente todos os ismos, de alguma forma ou de outra, contradizem o espírito do Evangelho. Então, tome cuidado com o ismo ao qual você pertence para não contradizer o fato de você ser de Deus, tá? Tome cuidado. Há respostas aqui absurdas a esta pergunta. É divertido, chega a ser divertido, tá? Uma outra pergunta que fizeram é a seguinte: se Deus sempre existiu, o que ele fazia antes da criação do mundo? Primeiro que Deus nunca existiu. Antes de mais nada, Deus é, ele não existe. Um Deus que exista não pode ser Deus. Um Deus que exista, por definição, foi criado. E um Deus criado não pode ser o Criador, não pode ser Deus. Então, há uma contradição aí. Então, Deus não existe, Deus é. Ok? Então, o que ele fazia antes da criação do mundo? Eu estou pressupondo que o mundo ao qual o cara se refere seja o planeta Terra, sistema solar, Via Láctea, por exemplo. Eu respondi da seguinte maneira, em duas linhas. Talvez criando outros mundos, universos, camadas dimensionais, etc, etc, etc. Alguns gostaram da resposta, outros ridicularizaram a minha resposta. Show! Eu não consigo, tá? Não sei você, eu não consigo colocar Deus em uma caixa, colocar limites à capacidade criativa de Deus. Tipo, Deus é onipotente, pero no mútil. Onipotente até a página 3. Ele é potente para criar este universo e mais nada. O que passa deste universo é impossível de Deus ter criado. Então, só existe este universo, enfim, só este planetinha aqui com vida e mais nenhum, dentre bilhões, enfim. Então, isso é colocar limites à onipotência de Deus. Eu não tenho essa audácia, tá? Se ele criou outros universos, multiversos, etc., eu não sei, eu não posso afirmar. Quando eu chegar lá no pleno entendimento, eu talvez venha a saber, mas por enquanto eu não sei. Porém, eu não pergunto por quê, e sim por que não. Por que não? Porque eu colocaria limites à onipotência divina. Eu não cometo essa loucura, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Algumas são bem idiotas.
enfim, sobre se crente pode ouvir música secular, se crente pode ir ao Rock in Rio, fazer tatuagem. Eu já sou meio dinossauro, né? Nos anos 90, quando eu era adolescente, na Assembleia de Deus Raiz, na Assembleia de Deus Raiz, hoje a Assembleia de Deus é muito menos rígida do que há 30 e tantos anos. Então, quando eu era adolescente na Assembleia de Deus Raiz, certas perguntas já eram pueris, já eram, né, coisa de criança. Agora, 2024, os caras fazerem esse tipo de pergunta ainda é um sinal ainda de imaturidade total em relação ao Evangelho. O que contamina o homem, a palavra de Deus é clara, não é o que o homem vê, não é o que o homem cheira, não é o que o homem come, ouve, e sim o que procede de seu coração. É o que sai do coração que contamina o homem, não o que entra. Mesmo porque todas as coisas são puras para aqueles que são puros. E a ordem é para nós examinarmos tudo. Não é examinarmos tudo que está no pacote gospel. Não, é examinar tudo. Tudo significa tudo, gente. Examinar tudo e reter aquilo que for bom, aquilo que não cause uma dissociação com aquilo que o Senhor ensinou. Quer ver um exemplo? Esse ano, a minha filha tem 10 anos, ela ainda tinha 9, carnaval. Eu não sou fã de escola de samba, não assisto muito pouco. Só para, às vezes, a Portela, por razões históricas, minha avó era portelense doente, amava a Portela, meus tios, enfim. Então, até por uma certa homenagem à minha avó, eu até dou uma olhadinha na Portela, mas sem torcer, sem ficar vidrado, só para dar uma olhadinha ali, a Portela tá, ver a águia, ver a comissão de frente e tal. E esse ano eu chamei minha filha para assistir um pedacinho do desfile da escola de samba. Se minha mãe assistir esse vídeo, ela vai me dar uma bronca, porque ela não concorda com nada do que eu estou falando. Enfim, eu falei, filha, isso aqui é o Carnaval do Rio de Janeiro, é uma festa popular, tem origens religiosas. Não expliquei em detalhes o que significava lá atrás, enfim, não. É uma expressão da cultura do nosso povo, é uma expressão da arte do nosso povo, e você deve conhecê-la. Se você vai gostar ou não, é outros departamentos, são outros 500. Mas eu, como pai, não vou furtar minha filha de assistir ao carnaval. Ela assistiu 5 minutos, achou legal, levantou, posso ir embora? Pode. Ela não deu bola, foi embora. Não achou interessante, não prendeu a atenção dela. Ok, beleza. Eu não vou forçá-la a assistir novamente. Ela não gostou, não achou interessante, não se sentiu atraída por aquilo, beleza, mas eu não posso privá-la de ter acesso a uma expressão cultural indubitavelmente gigantesca do nosso povo brasileiro. Como é que eu vou privá-la disso? Não vou. Ela vai examinar, como eu examino, e vou reter o que é bom. O que é bom no carnaval? A questão cultural, o aspecto cultural. Ah, mas as letras são de religiões afro-ameríndias, ou não sei o quê. Então, por ouvir, sai pelo outro. Eu não creio naquilo, não me contamino com aquilo. Não desrespeito, não falo mal, não prego contra, respeito a todos ali, mas para mim não faz nenhum efeito. Entra por um ouvido e sai pelo outro, porque eu não creio naquilo. Mas tem quem creia, e ok. A pessoa é livre para crer naquilo que ela bem entender. Não vou tacar pedras na pessoa porque ela não crê da mesma forma que eu, né? Enfim, e não vou me privar de assistir a um espetáculo cultural por conta daquilo. Ah, mas tem tanta coisa errada por trás, eu sei. Por isso que eu não vou ficar ali vidrado 8 horas assistindo, mas assistir 10 minutos. E pedir para minha filha assistir comigo para ela conhecer. Ela não gostou, não achou sem graça, ok, foi embora. Eu também desliguei e fui dormir.
Examinar tudo, gente. Reter o que é bom. Como é que eu vou examinar tudo? Como é que eu vou examinar se uma música secular é audível se eu não ouvi-la? Há tanta música secular maravilhosa que faz tão bem à alma, ao espírito. Há outras que são podres, evidentemente. Eu vou examinar e vou reter o que for bom. Como é que eu vou dizer que um André Bocelli cantando, por exemplo, Sonho, é uma coisa ruim para mim? Um Pavarotti cantando Nessun Dorma é a coisa mais sublime da face da terra. Eu aplaudo. Já escutei essa música umas 500 vezes, não é pouco. Talvez mais de 1000 vezes ao longo da vida. Eu aplaudo as 1000 vezes, porque é a coisa mais maravilhosa que o ser humano talvez tenha conseguido produzir em termos musicais. Eu ouço rock antigo, dos bons, um Gary Moore, um Eric Clapton, um AC/DC, um Scorpions, alguma coisa dos Beatles, ouço Elvis, ouço Sinatra, ouço Whitney Houston, tanta gente, Fred Mercury, tantas e tantas e tantas monstros da música brasileira também, fazem bem ao coração, fazem bem à alma. Ah, mas não estão exaltando a Deus. Estão exaltando a Deus com a sua arte, com o seu dom, com aquilo que Deus deu a eles como dom. Estão exercendo aquele dom da melhor maneira que eles conseguiram. Eu glorifico a Deus por isso, pelos dons que as pessoas recebem dele e usam. Como há músicas evangélicas terrivelmente ruins, que eu não ouço, que eu filtro. Como há outras sublimes, maravilhosas, que me emocionam, que me elevam e me conectam ao Criador. Tantas e tantas, e é um número absurdamente grande. Examine tudo e retenha o que for bom. É uma coisa que crente não consegue entender. Aí ele pergunta se pode fazer tatuagem, se pode escutar música secular, se pode isso, se pode aquilo, se pode fazer não sei o quê, pode fazer. O que contamina o homem é o que sai do coração dele. Se ele já tiver no coração maquinando coisas ruins, não vai ser a música que ele vai ouvir, o lugar o qual ele vai frequentar, a roupa que ele vai vestir. Não vai ser isso que vai ser o responsável pela contaminação, que já nasceu dentro dele, que já está aqui, de mal, de perverso, de invejoso, de inconsequente, de espinhoso, que nasce aqui no coração humano e que contamina o homem. As pessoas não entendem isso. As pessoas acham que precisa largar a mão de tudo que não esteja dentro de um selo, de um pacote chancelado pela igreja a qual ele pertence. Né? Então, enfim, né? Me alonguei um pouquinho na resposta, mas, enfim, né? Outra que deu muita repercussão e o pessoal não gostou muito da minha resposta, enfim, Zé Felipe, não sei quem é, acho que é um cantor sertanejo, afirma que livros de história têm muita mentira e causa polêmica. Eu não sei quem é Zé Felipe, mas nessa aqui ele acertou em cheio, tá? Eu escrevi o seguinte: se o jornal de hoje é uma usina de mentiras e desinformações, por que um livro de história enviesado não seria? Porque de cada 10 livros de história oficiais que o MEC chancela, 11 têm viés de esquerda. Todos são esquerdistas, sem exceção. Então, é claro que a história será contada de acordo com um viés de esquerda. E é óbvio que há doutrinação nos livros de história. É óbvio que a história narrada com esse viés não é necessariamente a história verdadeira, a narração dos fatos como de fato ocorreram. Como, se fosse um livro de viés de direita, também puxaria a sardinha para um lado,
que talvez não correspondesse à verdade. Então, o ideal é você ouvir os dois lados, examinar os dois lados e reter aquilo que for bom dos dois lados. Enfim, é você ter um contraponto. Quando você tem só um lado da história sendo contada, isso vale para todas as disciplinas de humanas, né? Quando é tudo enviesado e só para um lado, só para a canhota, só para a esquerda, o debate, o debate político, o debate da matéria em si, seja ela sociologia, filosofia, história, geografia, etc., fica comprometido, porque você só tem a visão de um lado. Como também você só consumir a versão da direita, também não é bom. O ideal é você ter os dois lados e fazer o contraponto, que para a realidade da educação brasileira de hoje isso não existe, isso é impossível. Até porque nós não temos professores para isso. Os professores que dão aula de história também só leem aquilo que eles acreditam ser a verdade. A maioria é de esquerda, então eles só leem autores de esquerda, versões da história de esquerda, escrevem artigos, leem artigos, só consomem o que a esquerda produz. É tudo enviesado. Então, como é que você pode querer que esse professor seja imparcial em sua aula? Como é que você pode querer que o autor do livro do MEC seja imparcial? Ele não é. Não é, jamais. Como se ele fosse direita, também não seria imparcial. Então, uma história enviesada não é a história verdadeira. Isso é óbvio. Mas tem uma galerinha, evidentemente, imbecil, que não consegue enxergar isso. Acha que eu estou sendo louco por falar o óbvio. Se você só consome aquilo que a tua ideologia produz, o lado oposto você sequer considera que possa haver algo bom do lado oposto, até para fazer um contraponto, se você não se permite isso, então o que você está fazendo em sala de aula é mentira, é errado, pelo menos, ok, vá lá, incompleto, tá? Então não me venha com essa não, ok? Show. Que mais? O cara escreveu ontem, deixa eu ver aqui. Gol do Peñarol. O inacreditável acontece. Os uruguaios abrem o placar logo no início do jogo. Mal começou os 180 minutos e já é drama para o Flamengo. Eu respondi: só Enzos acham inacreditável o Peñarol marcar um gol no Flamengo e vencer o Flamengo, né? Já que o Peñarol é pentacampeão da Libertadores e tricampeão mundial. Peñarol, na fila do pão, é mais relevante, é maior do que o Flamengo, queiram os Enzos admitir ou não. O Peñarol é um dos maiores clubes do mundo. Para você ter uma ideia, o Peñarol tem 5 Libertadores. O Barcelona, tão admirado, cantado em verso e prosa, tem 5 Champions. O Peñarol tem 3 mundiais de clubes e o Barcelona também tem 3. Então, enfim, campeonatos nacionais, é claro, é outra realidade no Uruguai, mas o Peñarol tem 51 campeonatos nacionais, né, lá no Uruguai. Então, Enzo, não ache inacreditável o Peñarol marcar um gol no Flamengo, mesmo que seja no Maracanã, tá? E nem vencer o jogo e nem se classificar, tá? Então, o futebol não começou em 2019, tá, Enzo? Valentina, Enzo, não, o futebol não começou em 2019. O Peñarol tem uma grandeza que poucos clubes no mundo têm, tá? E na América do Sul ele talvez só não seja tão grande quanto o Boca Juniors, talvez, tá? Então, baixe a bola, tá? Por favor, né? A grandeza de um clube, ela não pode ser auferida apenas por títulos. Por isso que clubes que talvez não tenham tantos títulos assim,
mas tem um lastro, uma história, um passado de relevância para o futebol local, nacional e internacional, né, seja considerado grande. Por exemplo, como é que você vai considerar o Santos como um clube que não seja gigantesco? O Santos não tem a torcida que o Flamengo tem. O Santos não tem, hoje, a presença midiática, não gera a receita que o Flamengo gera, que o Corinthians gera. Mas como é que você vai tirar o Santos da primeira prateleira do futebol mundial? Não tem como. Como é que você vai dizer que o Santos não é grande, não é gigante? Ele está numa fase ruim? Está. Está na Série B pela primeira vez, mas como é que o Santos não é grande, gente? O Santos é tricampeão da América, né? Bicampeão mundial. O Santos é o Santos, né? É o Santos do Rei. Então, por favor, né? Não dá para você dizer que um clube é grande só pelo tamanho da torcida, né? Ou o passado do Santos, né? Enfim, só para ficar em dois exemplos, né? Penharol e Santos. Não vou nem muito mais longe do que isso. O que mais? Deixa eu ver aqui, mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Se Jesus encontrasse você agora, o que você diria? Pergunta que eu achei sincera, né? Mas uma pergunta tola. Eu respondi em uma linha. Ele vive em mim. Conversamos todo dia. Então, não tem essa se Jesus encontrasse a mim agora. Ele vive em mim. Então, converse com ele o tempo todo, todo dia. Seu espírito testifica com o meu que sou filho dele. Simples assim, filho. Simples assim, ele vive em mim, nós conversamos todos os dias. Amém? Faça a mesma coisa, tá? Faça a mesma coisa. Outra pergunta. O cara implicando com a música Raridade, né? Você é precioso, mais raro que o ouro ouro puro de Ofir, blá, 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 blá. Você não é precioso como ouro puro de Ofir. O cara está criticando a letra da música. Eu, sinceramente, também tenho uma certa implicânciazinha com essa letra. Até canto, até escuto. Eu gosto do Anderson Freire, uma voz maravilhosa, potente, né? Como eu gosto. Uma voz de homem, né? Não é essa voz efeminada que muitos têm aí. Né? Enfim, como, como Marco Aurélio, não é gospel, né? Marco Aurélio, um Álvaro Tito, um Vitorino Silva, um saudoso Nelson Ned, né? Dentre vários outros. Voz de homem mesmo, voz potente, forte, grave, né? Enfim. Então eu gosto do Anderson Freire, mas eu tenho uma implicânciazinha com essa letra. E eu respondi ao cara, sem querer questioná-lo, né? Eu disse o seguinte, que realmente eu não sou precioso. Precioso é o Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados a Ele. Ele é precioso, eu não sou. Eu sou dos pecadores o principal. Eu sou um verme que estou vivo pela misericórdia de Deus, que é a causa de eu não ser consumido. Tá? Mas precioso é o Senhor. Ele é precioso. Outra pergunta. O que vocês acham sobre esses jogos de aposta, tipo Tigrinho? É, o PT quer formar, o PT tenta, o PT tenta, de alguma forma ou de outra, com os professores, com a mídia, com a Igreja Católica, com parte da Igreja Evangélica, com as universidades, né? Tenta fazer o povão virar socialista, mas o povão é capitalista, não tem jeito. O cara ele quer enriquecer, ele quer sair da pobreza, da miséria, ele quer ser, perdão, ele quer ser da merda na qual ele está.
brasileiro quer sair da merda, então ele topa tudo, topa Tigrinho, topa Best, Aviator, topa Gates of Olympus, ele topa qualquer coisa para sair da merda, para ganhar dinheiro fácil. Ele compra curso de coach, ele enriquece os Marçais da vida, os Guedes da vida, ele quer uma fórmula mágica para ficar rico. O brasileiro, ele detesta miséria, pobreza, e não quer saber de socialismo, de divisão em partes iguais, de tudo. Não, ele quer ser capitalista, ele quer ficar rico. Nem que para isso ele se exploda nessas betes aí miseráveis que estão de forma endêmica, né, no Brasil. Enfim, minha opinião é simples. Tigrinho é caça-níquel. Se você tiver sorte, você vai ganhar. Como o algoritmo ele é programado para você perder, não para você ganhar, quase nunca você vai ganhar. Quem vai ganhar é a casa. Simples assim. E falando sério agora, eu tenho canal no Telegram, inclusive está meio parado no momento, tem que dar uma reativada nele, um canal de futebol virtual da Betânia e da Bet 365, do Speedway virtual, né? Eu tenho canal. Por mais de 2 anos eu me dediquei a esse canal e foi legal. Eu não explodi o canal não ficou super conhecido no meio, porque eu falava a verdade. 99% dos canais vão prometer que você vai ganhar muito dinheiro com esses canais. Eu não. Eu dizia, tenha gestão de banca, faça sua stake de 0,5%, de 1%, não dobre a stake, não faça martingale, saiba a hora de parar, pegou 2, 3 greens comigo aqui, sai do mercado. Pouquíssimos faziam o que eu sugeria. Pouquíssimos ganharam dinheiro. A maioria se estrepou, como se estrepa nos outros canais. Ah, mas por que você mandava head? De vez em quando mandava, um ou outro, porque eu não sou perfeito, não tem como você ganhar de um algoritmo, de uma IA sempre. Eu analisava os jogos, as odds, as estatísticas das quais eu dispunha e conseguia ter uma assertividade não, um índice de acerto. A assertividade tem nada a ver com acerto, tá? Enfim, é uma palavra que nós usamos de forma errada. Eu tinha um índice de acerto muito alto, maior do que a maioria dos tipsters do mercado. Sem querer me exaltar. Mas é um fato. Quem seguia meu canal quem segue meu canal sabe disso. Que eu tenho um índice de acertos muito maior do que a maioria. Mas qual o problema? O problema é o controle emocional, a gestão emocional, que é mais difícil que a gestão de banca. Que eu acertei o primeiro, acertei o segundo, acertei o terceiro, o cara acha que eu vou acertar o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E aí ele fala, o Bruno tá bem, tá quente, tá igual o jogador de basquete quando acerta 2, 3 seguidas, né? Ele tá quente, a mão tá quente. Eu vou acertar 4, 5, 6, mas vai chegar uma hora que eu vou errar. E nisso que eu vou errar, você vai perder o lucro, ou parte do lucro que você obteve. E, enfim, né? Ela pegou 3, 4 greens, poxa, tá bom pra caramba, saia do mercado. Mas o cara não consegue sair do mercado, né? E ele não, o problema da aposta esportiva é que 99% não sabe fazer a aposta. Faz sem nada por trás, sem estatística, sem um estudo do time, do jogo. Isso no mundo real, tá? Tem gente que, se o Real Madrid jogar 50 vezes no ano, vai apostar que ele vai ganhar 50 vezes. Isso não acontece, gente. Calma. Você já viu quem está jogando? Se é o time reserva?
tem Champions League na próxima semana, ele vai poupar jogador, enfim. Você tem que olhar o jogo, tem que ter uma estatística, né? Qual é a média de gols por jogo, média de escanteios, média de cartões amarelos, média de desarmes, média de faltas. Tem que ter isso em mãos. E há sites gratuitos que lhe fornecem isso. Você vai analisar o histórico do adversário, vai analisar tudo e vai tomar uma decisão. Qual é a melhor entrada possível, dadas as circunstâncias? E talvez apostar que o Real vai ganhar sempre não seja a melhor opção. Né? Por exemplo, Botafogo e São Paulo na Libertadores. Eu coloquei Botafogo no empate. Dupla hipótese. Coloquei ambos marcam. Foi red nessa. Tomei red. Ambos marcam. Por quê? Porque o histórico do Botafogo em casa é de fazer gols, mas como ele é um time cuja defesa não é tão boa contra o ataque, ele sofre gols também. É difícil o Botafogo não sofrer gols. Então eu coloquei ambos marcam. Foi 0-0, tomei red, ok. Mas foi uma análise fundamentada. Eu não coloquei metade da banca no ambos marcam. Coloquei lá 2% da banca, 1%, 3% da banca. Vá lá no máximo. Eu não comprometi o lucro do dia que eu já havia feito apostando no ambos marcam no Botafogo de São Paulo. Ontem, uma entrada razoável era Penharol ou empate. Você ir alto no Flamengo ontem, você não estava acompanhando o Flamengo. Flamengo com trocentos desfalques, pressionado, enfim. Penharol, copeiro como é, sabendo jogar a Libertadores como só ele sabe, jogando por uma bola. Um 0-0 ontem não seria nenhum absurdo. E foi 1-0 Penharol. Também nenhum absurdo. Então, eu apostei Penharol empate. Coloquei uma música com escanteios, com cartões amarelos e tal. E deu bom. Ah, eu sou o gênio das apostas? Não, não sou gênio de nada. Mas é ter bom senso, é você ter coerência, é estudar o jogo, é não sair apostando. Ah, o Flamengo em casa vai ganhar o jogo. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, eu vou apostar que o Fluminense já está classificado? Não. Que o São Paulo vai se classificar porque joga a volta em casa? Também não. Que o Penharol está classificado? Também não. Flamengo ou empate lá também é um resultado possível. Vamos ver como é que vai chegar o Flamengo quarta-feira que vem. Enfim, é só para a gente ver que a aposta esportiva é para poucos. Não é para todos, é para poucos. Poucos que têm a capacidade de parar, de não ir na emoção, no oba-oba, enfim, e sair na hora certa, conseguir o green e sair na hora certa. Não continuar no mercado, porque você vai tomar o red e vai perder. Vai perder o que você conquistou, vai arranhar a sua banca, e a tendência é você quebrar. Como eu já quebrei, todo mundo já quebrou várias vezes. Então, o problema é você ter o controle emocional. Ok? Show? Meia hora de gravação, já meia hora de respostas. Vamos fechar mais uma? Ô, Bruno, você se diz cristão e aposta na Bet? Aposto. Eu aposto que eu posso me dar ao luxo de perder. Eu não deixei de comprar o leite da minha filha, de pagar a escola da minha filha, de ter a dispensa, graças a Deus, cheia, de pagar nenhuma conta na minha casa para apostar na Bet. Nenhum. Está tudo em dia, graças a Deus. E se eu, em determinado mês, estiver apertado, eu não boto nenhum real na Bet. Foi o que eu falei. Bet é para poucos. Tá? Se não é o teu caso, não desça para o play. Não brinque de bet, porque você vai se estrepar todo. Ok? Enfim, teve uma polêmica que um professorzinho aí discutiu comigo. Vamos fechar com essa polêmica, né? Ele escreveu: aula de biologia
não tem a função de ensinar a gostar da vida, mas sim a entender como a vida acontece nos organismos e ecossistemas. A aula de física não tem a função de ensinar a gostar das forças que atuam sobre os corpos, mas sim a entender a atuação e os efeitos dessas forças. Da mesma forma, a aula de literatura não tem a função de ensinar a gostar de ler, mas sim a entender a literatura como parte da nossa formação como indivíduo e sociedade. Escreveu bonito aqui o professor, show, ele até tem razão em certo aspecto. E eu respondi, em resumo, 90% do que é ensinado ou do que se finge ensinar é inútil a quem não seguir carreira na área. Por isso a escola é tão deficiente. Ele respondeu, raso como um bizu. Enfim, eu falei uma coisa óbvia. 90% do programa de ensino médio é inútil a quem não for seguir aquela carreira. Eu sou de exatas. Para um cara que não pretenda seguir a carreira de exatas na faculdade, para que ele quer aprender a equação da bissetriz de um ângulo agudo em geometria analítica? Ou o teorema de Laplace para determinantes de ordem maior ou igual a 4? Ou o teorema de Menelaus na geometria plana? Ou quase tudo que é ensinado em matemática, as relações de Girardi para uma equação polinomial de grau 3 ou mais. Para que eu quero saber isso se eu não seguirei a carreira de exatas? Para que eu quero saber as minúcias da física se eu não pretendo seguir a carreira de exatas? E o contrário, para que me interessa saber todos os autores do realismo brasileiro se eu me aprofundar no tema? Talvez seja importante eu saber que Machado foi o maior expoente do realismo brasileiro e talvez o maior nome da literatura brasileira, e que obras como Memórias Póstumas, Dom Casmurro são imortais e que vale a pena eu conhecê-las, eu dar uma chance a elas e ter contato com pelo menos uma delas. Ok, eu acho válido. Agora, saber que Santa Rita Durão é o autor de não sei o quê, que Olavo Bilac é parnasiano e que o parnasianismo tem uma linguagem rebuscada que não sei o que, não sei o que lá. Para que eu quero saber isso se eu sou de exatas? É inútil. Para que eu quero saber que as angiospermas, as gimnospermas têm reprodução assim, assado, que o sistema gestório de não sei o que é assim, assado? Para que eu quero saber isso? Se eu não vou seguir na faculdade, na universidade, uma carreira na qual isso seja relevante. Então foi isso que eu respondi ao cara, e o cara, raso, como um pires, né, simplesmente respondeu resposta rasa como um bizu. Né? Enfim, então ele continua aqui respondendo, tal. Enfim, né, respondendo um monte de coisas que nem vale a pena eu ler aqui para vocês. Então, deveria haver uma reforma no ensino médio total. Total. Deveria se ensinar no ensino médio direito constitucional, deveria ser ensinado direitos humanos, direito do consumidor. O ensino médio, em resumo, deveria preparar o cara para o mercado de trabalho, dentro da realidade na qual ele vive. Se ele vive em uma área em que o forte é a indústria A, B ou C, então o ensino médio deveria prepará-lo para aquela indústria, já que provavelmente ele vai arrumar emprego naquela indústria, naquele setor. Se o forte é o setor terciário, comércio, enfim, então o ensino médio deve prepará-lo para isso. Ele tem que saber matemática financeira básica, ele tem que saber calcular uma porcentagem, um juro composto, um desconto por dentro, por fora, ele tem que saber isso. E não como calcular, conforme já falei, a equação da elipse, da hipérbole, da parábola,
nem geometria analítica, a área do triângulo, enfim, dados, um vértice, altura. Eu não preciso nada disso. Né? É inútil, é desnecessário e causa a matéria ser desinteressante. Isso para mim é óbvio, mas para muitos não é. Então tá aí, gente, uma rodada aí de respostas ao Freds. Até a próxima. Valeu!